o nosso primeiro passo frente à implementação da lista com memória dinâmica é organizar a nossa memória, ou seja, como nós vamos utilizar os bytes disponíveis na memória para criar esta lista. Bom, inicialmente vamos pensar o seguinte: eu tenho então uma lista L e toda lista ela vai ter um início, ok? Bom, e eu peço para inserir o elemento 1 na posição 1. Então, o que eu tenho que fazer, né? Eu vou criar um compartimento e vou colocar este número dentro desse compartimento. A este compartimento nós chamaremos de nó da lista. Bom, então aqui nós temos um nó com conteúdo 1. Então, o início da nossa lista é esse compartimento que contém o número 1. Como nós não temos, depois desse compartimento, outro elemento, então nós fazemos com que o próximo compartimento, após o compartimento do número 1, seja null. Assim, nós temos a nossa fila, na nossa lista, começando do início, o número 1, e depois se encerra a lista. Agora vem o seguinte comando, nós temos que inserir o elemento 5 na posição 2. Então, da mesma forma, nós criamos um novo compartimento, um novo nó, adicionamos o número 5 dentro desse nó e fazemos com que, como nós queremos na segunda posição, então tem que ficar após o número 1, né? Então, nós fazemos com que, após o nó número 1, ele venha o nó 2. Então, após o 1, vem o segundo nó, que contém o número 5. E depois do 5 não há mais elementos, então existe o null aqui. Bom, há este relacionamento, né, que nós dizemos que é uma lista ligada, porque, na verdade, nós vamos representar a nossa lista com memória dinâmica por meio de nós interligados, como se fosse elos de corrente. Bom, e depois vem o seguinte comando, né? Insira o elemento 3 na posição 3. Como é que nós temos que fazer? Então, o número 3 ele deve vir depois do número 5, pois o número 1 ocupa a primeira posição, o número 5 a segunda posição, então o número 3 tem que vir aqui, na terceira posição. Então, dessa forma, criamos um novo nó, em que vai ser guardado o elemento 3 internamente. Em seguida, eu preciso vincular que, após o nó que contém o número 5, venha o nó número 3. Então, eu crio essa relação entre o nó 2, o nó que contém o número 5, e o nó que contém o número 3. E, como não existem mais nós depois, né, porque nós estamos no final da nossa lista, então, após o nó 3, é apontado para null. Bom, e aí, então, nós temos o estado da nossa lista. Bom, e eu venho o seguinte, agora, quero inserir o elemento 2 na posição 2. Ou seja, né, o elemento 2 tem que ficar entre o 1 e o 5. Como que nós podemos fazer, então? Vamos criar um novo nó, que é o compartimento que vai guardar o elemento 2. E, em seguida, o nó 1 vai dizer que o seu próximo, depois dele, vem o nó que contém o número 2. E depois do nó que contém o número 2, então vem o nó que contém o número 5. E então nós temos aqui o estado final da nossa lista após a inserção do número 2 na posição 2. Agora eu vou pedir para remover o elemento da terceira posição. Qual elemento está na terceira posição? Então, o 1 está na primeira posição, o 2 na segunda posição, o 5 está na terceira posição. Então, o que eu tenho que fazer, né? Eu vou para remover este elemento, né? Eu vou remover este nó. Assim, o nó anterior, que é o nó que contém o número 2, ele deve, então, apontar que o seu próximo é o nó que contém o número 3. E dessa forma, eu posso, então, tirar o nó 5 da nossa memória. Então, liberar a memória ocupada pelo nó que contém o número 5. E então, nós removemos o elemento que estava na terceira posição. Agora vem algumas perguntas, né? Analisando esse contexto, na linguagem C, quais seriam as variáveis necessárias?
Bom, então, o resultado, as variáveis necessárias, é a lista L, em que ela vai ter o campo, um membro, né? Ali um campo de nome início, que vai apontar para o primeiro nó da nossa lista. E caso a lista esteja vazia, vai apontar para null, porque não existem nós. Agora você deve estar se perguntando, mas e os nós alocados dinamicamente? Não preciso de variáveis? Bom, você vai precisar no momento das operações, de inserir, de remover, de imprimir. Mas, como foi alocado dinamicamente, a memória fica reservada até que o programador libere essa memória. Então, o que é importante é manter o elo entre os nós. As variáveis vão desaparecer porque elas estão localmente nas operações, mas a relação entre os nós permanece. Bom, então, não é necessário em si, de forma global ou de forma de compreensão de um programa como um todo, variáveis referentes aos nós. Bom, e agora eu posso seria possível definir uma estrutura para representar a lista e o nó da lista? Sim, né? Nós podemos criar uma estrutura lista em que o único membro que ela tem é o início. E depois criar uma estrutura nó que vai precisar de dois valores no mínimo, que é o campo dado, o membro dado, que vai guardar o elemento ali naquela posição, naquele nó, e o campo, o membro próximo, que vai me dizer se existe um nó em seguida a este, ou se estiver apontando para null, e não existem nós após este nó. Então, nós temos essas duas estruturas que são necessárias para a implementação da lista utilizando memória dinâmica. E ele pergunta agora, qual é o tipo do membro início da nossa lista L? Bom, basta resguardar que início vai estar apontando para o nó. Então, início é um ponteiro para um nó. Bom, e quando a lista estiver vazia, para onde que início deve apontar? Para null, correto? Assim, null vai ser definido entre nós que quando o início está apontando para null, significa que a nossa lista está vazia. Então, dessa forma aí, quando o nosso contexto que L.início está apontando para null, significa então que a lista está vazia. Uma outra pergunta que eu vou lhe fazer é, em linguagem C, qual seria o tipo do membro próximo de um nó? Bom, lembra-se do encadeamento? Um nó ele vai conter um elemento e um ponteiro para o próximo nó. Logo, o membro próximo ele é um ponteiro para nó. Bom, espero que vocês tenham compreendido essa representação da nossa memória e, em seguida, iremos programar as operações auxiliares e as operações básicas para a inserção de elementos na nossa lista.